Senhor, o nosso coração, por tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem realizado em nossas vidas. E sabemos, Pai, que grandes coisas ainda o Senhor fará por nós. Oh, nos alegramos, Senhor, em tua presença. Nos regozijamos em servir a um Deus tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso. Exaltamos, Pai, a tua soberania, o teu poder, a tua majestade.
de estar aqui reunidos, não no nome de alguma pessoa física, mas no nome de Jesus. Amém? O nome que é sobre todo nome. E nós nos alegramos por estar em sua presença, porque a Bíblia diz: onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ele se faz presente. Amém? Você tem mais de uma pessoa ao seu lado? Amém? Então significa que o Senhor está presente aqui essa noite. Amém, amados? Nós reverenciamos a presença dele. Nós adoramos e celebramos a sua presença. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sabe, você está sentado aí, aqui está à frente do lugar onde serão depositados os dízimos e as ofertas, e talvez você esteja aí sentado como Jesus estava naquela, não sei se tarde, se manhã, que não fala, mas como Jesus estava sentado observando como as pessoas depositavam, e muitas vezes nós estamos naturalmente olhando como as pessoas estão levando, como as pessoas estão depositando. Mas sabe que o único que pode olhar é Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Jesus, amado, ele estava vendo no natural, e ele via pessoas levando grandes quantias e viu uma viúva levando apenas 2 pequenas moedas. Mas Jesus, ele via além, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Sabe, no natural, muitas vezes nós queremos olhar quem está indo, quem não está, quem está fazendo, quem não está. Mas sabe, amados, aquele que faz muito pouco, mas ele faz de coração para o Senhor. É isso que o Senhor tem recebido, porque o teu dinheiro, o teu dízimo, a tua oferta não chegam aos céus, mas a honra que existe no teu coração chega. A gratidão que existe no teu coração por tudo aquilo que Cristo fez na tua vida. Significa, amados, quando nós depositamos aqui dinheiro é algo que você consegue com o seu tempo. Você investe o seu tempo, você se dedica o seu tempo para você ganhar o seu salário. E quando você tira a primeira parte, você reconhece que essa primeira parte é do Senhor. O dízimo é do Senhor e uma oferta é do Senhor. Você está reconhecendo que Deus, ele é o dono do teu tempo. Deus é o dono do teu dinheiro, Deus é o dono da tua vida. E tudo que nós temos, amados, nós temos que ofertar em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Então esse é o momento de você se levantar e fazer com alegria, com amor, porque Deus sondou o teu coração. Amém?
em relação ao que Deus tem através da vida dele para a tua vida. Amém? Suga a unção, recebe, porque é de Deus que vem para você nessa noite e será para a tua edificação, para o teu crescimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu estou com uma alegria tão grande no meu coração de poder estar aqui com vocês. Mas esse lugar, eu não falo das quatro paredes, mas eu falo da atmosfera espiritual desse lugar. Há uma atmosfera de Deus nesse lugar. E eu não sei como você chegou nessa noite, não sei como você está pensando que sua semana vai começar, mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Ela pode mudar se você colocar em prática. Ela vai transformar a tua vida. Eu não posso transformar a vida de ninguém, irmãos, mas Deus pode. Ele pode entrar em áreas da nossa vida que a gente pensa que não tem jeito, que a gente pensa que já está tudo perdido, mas Deus pode transformar aquilo que muitas vezes não tem como ser transformado. Ele pode renovar. Então gere suas expectativas em Deus. Amém? Glória a Deus. Esse louvor, você tem o privilégio de ter um louvor tão abençoado como esse. Não sei se vocês cantam aquela canção grande. Pegar vocês aqui disponíveis. Você poderia ficar de pé só mais um pouquinho? Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos. A cidade do
tua palavra diz: não vos embriagueis com vinho, nem que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com hinos, cantos espirituais, salmodiando ao Senhor, exaltando. Você pode levantar sua canção para Ele. Oh, aleluia! Se você é batizado no Espírito Santo, comece a cantar em outras línguas. Oh, Santo, 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 Santo. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória. Enche esse lugar, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar para fazer da forma que você quer. Toca as nossas vidas, Espírito Santo. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Nos ensina aquilo que precisamos aprender. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Santo é o Senhor. Você poderia salmodiar ao Senhor. Você conhece alguns salmos que você poderia cantar para Ele nesse instante? Porque só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Eu vou te dizer uma coisa: enquanto você está louvando, enquanto você está adorando ao Senhor, Deus está agindo ao teu favor. Deus está preparando os caminhos. Deus está preparando a tua família. Santo, aleluia. Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Tua presença é real. Tua presença é real, Senhor. Oh, presença maravilhosa. Nessa presença nós temos alegria, irmãos. Nessa presença podemos nos aquebrantar. Nessa presença nós podemos nos deleitar. Oh, doce, santa presença. Oh, toque as nossas vidas, Espírito Santo. A presença é real.
enfermidade. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Solte agora a vida dos meus irmãos, todo espírito de enfermidade, toda dor, toda inflamação. Eu dou uma ordem agora. Cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o alívio vindo sobre todo aquele que crê. O alívio vindo sobre todo aquele que crê. O alívio vindo sobre todo aquele que crê. Se você crê, receba, meu irmão.
nosso primeiro lugar. É necessário que a nossa vida esteja totalmente fundamentada nele. Por quê? Porque se não for assim, é em vão que a gente vai fazer. Eu declaro no nome de Jesus, o Espírito Santo transformando áreas da tua vida hoje. Se prepare. Amém. No lugar de tristeza, alegria. No lugar de tristeza, alegria. Eu vou falar todo. No lugar de tristeza, alegria. No lugar de tristeza, alegria. No lugar de tristeza, alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir para que você possa sentar um pouco. Nesse mesmo espírito de oração, você pode sentar, fica bem atento naquilo que Deus Ele quer compartilhar conosco nessa noite. Amém? Obrigado pelo Ministério de Música. Vocês são poderosos demais. Glória a Deus. Que igreja maravilhosa, irmãos. Quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de você. Amém? As paredes são maravilhosas aqui, mas você é a igreja, irmãos. E Deus habita dentro da igreja. Deus está dentro de mim, irmãos. Deus está dentro de você. Eu estava meditando esses dias. Antes de poder entrar na administração, eu preciso compartilhar isso com você. Uma vez, irmãos, eu tive vários motivos para estar triste, para estar desapontado, desanimado. Só que na maioria das vezes eu lembro o que a palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 13. Ele diz: olha, atenta para a obra redentora que Cristo passou, pela humilhação que Ele passou. Porque quando você atentar para Ele, a versão transformadora diz: será como uma adrenalina na tua alma. Você vai se animar de novo. Quando olhamos para o que Cristo fez, irmãos, a gente se anima. Não importa o que está ao nosso redor. Quando a Bíblia diz que o justo vive pela fé, eu vou dizer: tem algum justo aqui nessa noite? Eu vou perguntar de novo: tem algum justo aqui nessa noite? Irmãos, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Viver pela fé, irmãos, quer dizer que a gente vai viver acreditando naquilo que não se vê. Você está crendo para alguma coisa nesses últimos dias? Você está esperando alguma, sabe, eu estou esperando isso aqui acontecer na minha vida. Eu vou te dizer: o justo vive pela fé. E a gente vai entender hoje, justamente, como que o justo vive pela fé. Amém? O tema dessa noite é vivendo pela fé. E talvez você já tenha ouvido muito sobre fé. Eu creio que tem sido bem alimentado biblicamente aqui nesta igreja maravilhosa. Mas sabe, irmãos, o importante não é quantas vezes a gente já ouviu sobre fé. O importante é quantas vezes a gente pratica o que ouviu. Porque estar cheio da palavra, irmãos, é muito bom. Melhor ainda é praticar aquilo que já sabe. Amém? Irmãos, um crente, ele não deve viver uma vida desanimada. Por mais que as ocasiões tentem desanimar, mas o crente, o Filho de Deus, ele deve viver a vida convicto naquilo que Deus já fez. Deus já fez algo por mim e por você, irmão. Não, vou falar de novo, deve ter cortado aqui o microfone. Deus já fez algo por mim e por você, irmão. Diga comigo: Ele já fez. A Bíblia diz que se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus, quanto mais as outras coisas. As outras coisas é só um detalhe, que a gente rompe e vive pela fé. Amém? Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento. Pastor, obrigado pelo convite, a toda a sua família, a família Boas Novas, o Verbo Boas Novas. Bom rever os amigos, bom rever novas pessoas também. Isso é o resultado de que você está amadurecendo. O crente maduro, ou o crente que está amadurecendo, é aquele que evangeliza. A nossa vida, irmãos, a gente não deve se acostumar a apenas ouvir uma boa palavra, ir para casa e pronto. Não, a gente precisa, irmãos, multiplicar os talentos que foram dados. A gente precisa, irmãos, levar essa palavra para quem precisa.
Eu vinha passando aqui na cidade, quando eu entrei, passei ali em frente da praça. Eu lembro dos evangelismos, das cruzadas que fazíamos no tempo passado. Eu lembro de frutos que aconteceram ali, pessoas que foram salvas, pessoas que talvez não estão aqui, mas que a palavra e a semente foi plantada no coração delas. Eu vou te dizer, Deus te plantou nesse lugar, irmãos, para você frutificar. Amém? Você não serve para ficar parado. E não importa, irmãos, qual é a sua idade, se você é novo demais, ou se você já está com uma boa idade, uma idade mais avançada, uma idade mais de descanso, não importa, você continua sendo um canal de Deus aqui nessa terra. Irmãos, não deixe de pregar o Evangelho. Agora eu vou te dizer algo, irmãos. A melhor e a maior pregação que existe é aquela que Cristo nos ensinou. E eu te pergunto, você sabe a pregação que Cristo nos ensina todos os dias quando lemos a Bíblia? Cristo pregava, irmãos, com a vida dele. Ele pregava, irmãos, ele mostrava, ele demonstrava os sinais. Então, pregue com a sua vida. E quando for necessário, você fala. Sabe, quando você chegar, deixe que sua vida fale mais do que suas palavras. Deixe que o seu exemplo fale mais do que o que você fala. Porque aí sim, o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Amém? Então hoje eu também tenho a honra de vir com a minha esposa. Da última vez que vimos aqui, nós éramos noivos. Né? Isso faz... Deixa eu acertar aqui se eu errar. Deu errado aqui. 10 anos que estamos casados. 9 anos que estamos casados. 10 é a vontade de querer mais. 9 anos que estamos casados. A gente namorou por um bom tempo. Acho que 8 anos, não foi isso? 8 anos. E quando eu vim aqui, nós éramos noivos. E que bom voltar aqui, irmãos. Estou realmente influenciado por essa unção que está aqui. Amém? Abra o seu coração. Deixe Deus falar com você. Você gosta de ler a Bíblia? Nós temos alguns minutos, irmãos. Eu quero poder extrair da palavra de Deus para a nossa vida hoje aquilo que a gente vai praticar. Amém? Eu vim com esse tema no coração. Deus colocou esse tema no meu coração. Vivendo pela fé. Pastor, viver pela fé é algo que parece ser tão simples. E de fato é simples. Mas às vezes as pessoas entendem a forma correta de viver pela fé. A Bíblia fala, irmãos, 3 vezes. Ela diz, olha, o meu justo viverá pela fé. Lá em Abacuque, no capítulo 2, você vai ver lá no verso, na parte B do versículo, fala que o meu justo viverá pela fé. Você vai ver mais citações acerca do justo viver pela fé. Eu vou citar aqui para você. Aleluia. Romanos capítulo 1, verso 17, você pode tomar nota, ou se você puder acompanhar aqui, o pessoal me ajudar. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei nele. Então perceba que há algo muito importante sendo ensinado nessa noite. Como viver pela fé? Se eu entendo que sou justo por causa da justificação de Cristo, não foi porque eu sou bonzinho demais, não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez. Somos justificados pela obra redentora de Cristo. Quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz, Ele pagou o preço pela nossa vida, e a condição de pecador que nós tínhamos agora foi revertida em justiça. E o justo agora passou a viver pela fé. Então eu vou te dizer, irmãos, existem coisas grandes reservadas para mim e para você. Só que essas coisas só vão acontecer quando nós acessarmos ela pela fé. A Bíblia diz que somos abençoados com toda sorte de bênção. Quem crê? Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Tem bênçãos, irmãos. Você não precisa ficar correndo
atrás da bênção. Nessa pausa assim para você pensar. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você, meu irmão. Quem vive pela fé é alcançado pela bênção. Às vezes as pessoas ficam pensando, rapaz, aconteceu isso na vida de fulano, aconteceu isso na vida de ciclano. Quando não, irmãos, elas ficam olhando na internet a vida boa das pessoas, porque cá para nós, irmãos, no Instagram só tem vida boa. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, vou postar uma foto que está faltando umas coisas aqui em casa para mim comer. Eu nunca vi ninguém colocar uma foto feia ou uma foto quando acorda de manhã. Acordei de manhã, os cabelos daquele jeito. Ninguém coloca esse tipo de foto lá, sabe por quê? Porque ali, irmãos, é um ambiente onde as pessoas só querem mostrar a parte boa das coisas. Mas eu vou te dizer, irmãos, você não precisa se comparar por aquilo que você está vendo naquela telinha. Mas você precisa viver pela fé de tal forma que mesmo que você não apareça lá, mas Deus está contemplando a tua vida, que é vivida pela fé. Ei, irmãos, viver pela fé vai abrir portas onde não tem portas. Porque Deus pode fazer isso. Amém? Amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É bem conhecido esse versículo, mas eu queria extrair nessa noite justamente essa palavra, que nós conhecemos, o viver pela fé. Enquanto tivermos fôlego, irmãos, nós precisamos viver pela fé. E eu vou te dar uma boa nova hoje, aqui em Boas Novas. Viver pela fé, irmãos, não é somente viver quando tudo está tudo bem. As contas estão pagas, os meninos estão tudo bem, estou cheio de saúde, amém. Viver pela fé no bom é bom. Mas viver pela fé, irmãos, é uma estrutura que devemos criar para que no dia em que o dia mal aparecer, a gente continue na mesma postura, vivendo pela fé. Quantos sabem que o dia mau, irmãos, ele pode aparecer a qualquer momento? A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, ela começa descrevendo sobre a armadura de Deus, mas ele diz assim, olha, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, olha, revestimos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes no dia mau. Irmãos, o dia mau é evidente que vem. O próprio Jesus, ele sinalizou dizendo que, olha, no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus estava dizendo, ei, tem uma postura animada, mesmo quando os dias maus chegarem, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, a vida do crente não deve ser uma vida preto e branco. É uma vida animada, irmãos. Sabe, eu lembro, não que eu fique lá puxando meu passado, não, mas eu lembro, irmãos, de uma vida que eu tive antes de Cristo. Eu era uma coisa com os meus pais. Está ali a irmã Leninha, faz parte ali da minha infância, ela me conhece desde de bebezinho, de novinho. E eu tive uma vida, irmãos, era uma vida ali, meus pais sempre me educaram ali, mas quando eu não estava na vista dos meus pais, eu vivi uma vida totalmente diferente. Uma vida triste, uma vida estranha, irmãos, uma vida que me associava com pessoas que não prestavam. E sabe uma coisa? Eu só vivia triste. Ia para a igrejinha lá perto de casa, triste. Saía da igreja, triste. Mas quando eu encontrei Jesus, minha vida mudou, irmão. Quando eu me encontrei com Jesus, a minha vida mudou. E agora eu não consigo parar de rir. Uma vez um irmão perguntou, irmão, por que você só vive rindo? Esse irmão aqui eu não posso perder mais tempo. Eu já perdi tempo demais lá atrás. Nós precisamos viver uma vida de alegria, porque a Bíblia fala que se eu vivo pela fé, eu tenho certeza daquilo que está me esperando. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Essa palavra, irmãos, eu fui buscar ela aqui no dicionário. Essa palavra certeza é a palavra hypostasis no grego, que significa, a tradução original no grego ficaria, a fé, ela é uma confirmação daquilo que já foi feito, ou uma base, ou um fundamento.
Eu gosto dessa palavra fundamento, como diz na tradução. A fé é um fundamento. Você acredita comigo que essa igreja, esse prédio, ele está em cima de um fundamento? Aleluia. Tem algum pedreiro aqui? Tem ali um especialista ali. Se não tiver fundamento, o que acontece? Desaba, as paredes racham, a parede cai, tudo cai, irmão. Sabe por quê? Porque não tem a base, não tem o fundamento. Essa palavra certeza é a mesma palavra usada para fundamento. Agora, interessante, irmãos, qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento, o que sustenta aquilo que a gente declara, é a palavra de Deus. Esse é o fundamento. É por isso que Mateus, no capítulo 7, e no versículo 24, Jesus, com toda a sabedoria, ele vem falando sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é prudente, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento. E vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as correntes de água e não derrubaram aquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é semelhante a um homem insensato, que ele construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio os ventos, as tempestades vieram contra aquela casa, e a Bíblia diz, irmãos, que grande foi a ruína daquela casa. Eu quero te dizer, irmãos, que tudo que fundamenta a nossa fé tem que ser a palavra de Deus. Uma vez eu escutei alguém falando: pastor, eu não tenho hábito, eu não gosto de ler a Bíblia. Não, amado, se você não gosta de ler a Bíblia, então como é que vai ser a tua fé? Eu entendo que tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, talvez porque não teve um estudo, o tempo passou, precisou trabalhar, não conseguiu ler, mas você pode ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Deus está fazendo algo novo na tua vida hoje, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! A fé vem, irmãos, e é bem verdade. Percebam o que estamos construindo aqui. Nós começamos falando que o justo, ele precisa viver pela fé. E para ele viver pela fé, ele precisa primeiro entender o que é a fé. Então o que é a fé? A fé é a certeza, um firme fundamento de fatos, ou das coisas que se esperam. Essa palavra fatos é a palavra katos, que ela demonstra algo que já foi feito. Então você vai ficar mais claro para você agora. A fé é o fundamento daquilo que já foi feito. Não sei se você entendeu ainda. A fé é o fundamento, a base. Em cima da base pode construir. A fé é o fundamento daquilo que já foi feito. Eu ouvi muitas vezes, irmãos, nessa caminhada, as pessoas dizendo: ah, pastor, mas eu estou vivendo pela fé. Está vivendo pela fé? Como é que você está vivendo pela fé? Não, eu estou crendo na minha casinha. Quando ela chegar, um dia vai chegar a minha casinha. Ou quando não, as pessoas dizem assim: ele está passando por um momento de enfermidade, e ela diz assim: irmão, você está crendo? Eu estou crendo, a minha cura está chegando. Um dia ela chega, um dia eu estou crendo, pastor, ela está chegando. Irmãos, a fé é totalmente diferente da esperança. Quem está dizendo que um dia vai chegar, meu irmão, vai ficar esperando até que nunca aconteça. Por quê? Porque fé não é esperança. Fé e esperança são coisas diferentes. A esperança é algo que está ligado ao futuro. A fé você recebe agora. A fé é uma certeza do agora. É por isso que a Bíblia começa dizendo assim: ora, a fé é. A fé não será. A fé é. Isaías 53, abre comigo lá. Vou te dar um exemplo aqui. Isaías 53. Você está entendendo como é que o justo vive pela fé? A gente precisa, irmãos, começar a viver profundamente
futuramente aquilo que Deus já conquistou para nós. Perceba que na linguagem de Deus, Ele nunca vai falar as coisas como para o futuro. Ah, um dia vai chegar aí, meu filho, fique crendo. Não, na linguagem de Deus já aconteceu. Perceba aqui em Isaías 53, no verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é uma profecia, irmãos, dita por Isaías. Ele está profetizando acerca do Messias, e ele está falando na linguagem de Deus. Deus está mostrando para ele. Por isso que o versículo começa: certamente Ele tomou. O que não entra na nossa cabeça às vezes é o seguinte: se Isaías estava falando naquele tempo, Jesus nem tinha vindo ainda, como é que ele disse Ele tomou? Porque na linguagem de Deus, quando Deus fala, já é. Quando Deus fala, já é, irmãos. Viver pela fé é ter certeza daquilo que já foi feito. Só que essa certeza, ela tem que ser fundamentada aonde? Na palavra de Deus. No início da pandemia, acho que foi 2019, 2020, foi março, por ali, fevereiro, março. Nosso filho, João, esse que subiu aqui, o outro ficou em Caruaru. João tinha nascido com poucos meses. Quantos meses ele tinha? Ele tinha 20 dias de nascido. E quando ele nasceu, irmãos, já tinha passado por uma aventura tremenda. Porque antes de nascer, minha esposa teve trombose. E, irmão, quase que ele morria. E ele conseguiu sobreviver. Deus fez um milagre grandioso. Só que quando ele nasceu, em poucos dias, irmãos, ele começou a ter febre muito alta. Muita febre. E para um recém-nascido, se tiver alguém aqui da área de saúde, sabe que para um recém-nascido é muito estranho uma febre constante para um recém-nascido, é muito perigoso. E nessa febre, irmãos, a gente orou, mas a gente também agiu de forma prudente. Levamos numa UPA, lá no próximo da nossa casa, eles medicavam e mandavam para casa. No outro dia mandávamos de novo, eles vinham, voltavam para casa. E nessa situação aí, quando chegamos em um determinado hospital, eles rapidamente transferiram ele para um hospital em Recife, porque eles viram o diagnóstico e constataram que ele estava com meningite. Irmãos, eu vou dizer para você, quando essa notícia chega, se você não está baseado na palavra, se você não está firmado na palavra, você tende a querer fraquejar ou ficar desesperado. Mas quem está firmado na palavra, irmãos, não se desespera no dia mau. E eu quero fortalecer isso com você. Não é que você tem que andar com medo do amanhã, não. Mas se prepare, irmãos, ande preparado para o amanhã. Ande tão cheio da palavra, irmãos, que quando o dia mau chegar, o próprio dia mau vai ter um dia mau. Eita! Quando essa notícia chegou, irmãos, não foi fácil para a gente. Digo para você, não é porque sou pastor, eita, porque o pastor, eu estou pastor aqui na Superfé. Não, irmãos, eu sou tão crente como você. Eu sou tão filho de Deus como você. Eu não sou melhor que você em nada, irmãos. Você entende isso? Quando o dia mal vem, irmãos, ele não quer saber se é pastor, se é padre, se é o que for, não. Ele não quer saber. Quando o dia mal vem, meu irmão, a única coisa que ele não espera é que a pessoa esteja firmada na palavra. Porque se não estiver, derruba. Quando aquela notícia chegou, minha esposa estava com a cirurgia, ainda por cima do diagnóstico. Minha esposa estava com a cirurgia cesariana, estava infeccionada. Parecia, irmãos, parecia que a cada passo uma coisa pior acontecia. Eu lembro, quando eu gosto de lembrar, quando ela estava lá fazendo a limpeza, a cirurgia aberta, e João tendo toda essa situação,
ela precisou entrar naquele hospital com João. O hospital tinha o maior índice de contaminação hospitalar. Foi justamente onde ele foi. E ela precisava entrar com ele. Olha, o amém agora não. O amém vem depois. Por quê? Eu vou dizer por que vem depois. Porque em situações assim, você sabe que nós temos um sentimento. E que não tem problema nenhum, olha, irmão, não tem problema nenhum você chorar. Só não invente de chorar para tentar chamar a atenção de Deus. Porque aí não cola não. Deus não é movido, irmãos, pelo choro. Chorar faz parte. Eu mesmo, quando estou no meu momento de oração, eu fico constrangido com a presença de Deus. Chorar é normal, irmãos. Agora, não use o choro para tentar convencer Deus. Faça alguma coisa, Deus, por mim. Não, porque o que move, irmãos, o poder do Senhor, a nossa vida é a fé. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11 também, no verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, parece que vocês estão sabendo, creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é pela fé, irmãos, que você chama a atenção de Deus. Não é chorando, não é reclamando. Pare de reclamar, irmãos, porque é parando de reclamar e passando a agradecer que Deus vai vir ao teu favor. Então naquele período, irmãos, nosso sentimento estava abalado. Mas glória a Deus pela presença do Senhor. Glória a Deus pela presença dele. A presença do Senhor, meu irmão, cuidou tão bem da gente. E quando nós estávamos indo no caminho de Recife, nós estávamos dizendo, Pai, obrigado porque João é curado. E o diabo dizia, como é que você disse que ele é curado? Você está ali dentro da ambulância, eu digo, cala a boca, diabo. Ele é curado, obrigado, Senhor. E passando, foi 139 quilômetros, irmãos. Botei lá, liguei o louvor do carro e vamos começar a rir. Os crentes que entraram no carro disseram, olha, se vier aqui chorar aqui dentro, não entra não. Nesse carro só entra quem está crendo. Só entra quem vai rir. Eu digo para você, irmãos, parece ser besteira, mas você acredita que quando Jesus, ele estava indo a caminho da casa de Jairo, quando ele chegou lá, irmãos, a primeira coisa que ele identificou foi que o povo estava em uma condição de incredulidade tão grande que ele disse, sai tudinho. Só fica aqui os pais, Pedro, Tiago e João. Ou seja, só fica quem está crendo comigo. Por que a gente, irmãos, eu vou te dizer, se afaste de pessoas que murmuram. Não ande com pessoas que ficam murmurando. Não ande com pessoas que ficam somente, sabe, falando coisas contrárias. Por quê? Porque isso vai naufragar com a fé. Então seja como Jesus. Encurtando a história. Passamos 19 dias naquele hospital. Foi 19 dias. Um dia você vai ler isso no livro. Ô Pai, não creio comigo ali. Graças a Deus. 19 dias naquele hospital. O povo dizia, oxe, ele vai sair, mas ele não vai sair bem de lá não. Vai ter um monte de sequelas. E ele saiu totalmente curado. Foi eu que curei? Não. Lila entrou naquele hospital, irmãos. Para quem é que já fez cirurgia, já teve bebê, já cesariana, sabe que fecha de camada por camada, né? Pasme, irmãos. Não, pasme não, creia. 4 dias depois, 4 dias? 4 dias, irmãos. A cirurgia fechou. A cirurgia que estava infeccionada entrou num lugar totalmente perigoso para infecção. 4 dias depois estava fechada. Quem foi que fez isso, irmãos? O Senhor. Irmãos, viver pela fé vai fazer coisas que nem os médicos vão acreditar. Os médicos chegavam perto dele e diziam assim, isso aqui é João, né? João está bem. O próprio médico começou a dizer, por quê? Porque ainda que o exame dizia, está com meningite, porque quando tiraram um líquido da medula dele, um líquido estava lá, meio marrom, e tudo dizia que ele estava doente, mas Deus não. Então não espere, irmãos, que viver pela fé seja não, um dia ele vai ser curado. Não, ele é. Mas eu não estou vendo, não estou sentindo, não, ele é
curar, porque a Bíblia diz que Ele é. Amém. Aquilo que você está crendo, irmãos, pode de jogar para o futuro. É para agora. Você toma posse pela fé agora. Você recebe agora. Amém. Abra comigo em Romanos capítulo 4. Eu já estou terminando já. Romanos capítulo 4. Meu Deus, a hora passa rápido aqui, não passa? Romanos capítulo 4. A partir de hoje, irmão, nunca mais você vai viver esperando as coisas que um dia aconteçam. Não. Você recebe agora. Ah, pastor, mas se eu receber agora, mas quem vai manifestar? Não importa quem vai manifestar. Você recebe. E essa parte aí de fazer com Deus. A parte mais difícil, irmão, não é comigo e com você. A parte do impossível é Deus. A parte de crer é nossa. Deus não vai crer, meu irmão, no meio do seu lugar. Ah, pastor, porque eu estou esperando uma porta de emprego. Um dia vai se abrir. Ah, irmão, você vai, me perdoe dizer isso, mas você vai esperar muito para que isso aconteça. Agora, se você disser, ah, pastor, eu creio, há uma porta já aberta para mim, uma porta de emprego preparada para mim, já está aberta. Se prepare, é só questão de tempo para chegar até você. Amém? Romanos capítulo 4. A partir do versículo 16. Romanos capítulo 4, verso 16 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Verso 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja o modelo de fé aqui, irmãos, da parte de Deus. Ele chama à existência o que não existe. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você está precisando? O que você está precisando, irmãos, precisa sair pela tua boca como uma expressão de fé, chamando à existência aquilo que não existe. Sabe, quer conhecer alguém? Quando eu vou conversar com uma pessoa, eu só preciso conversar 5 minutos com ela. Pelo que ela fala, eu já sei como está o nível de fé dela. Porque uma pessoa, quando reclama demais, murmura demais, está muito, está chorando demais, meu irmão, quem vive pela fé tem a palavra de Deus em seus lábios. E não importa, irmãos, qual é a situação que está cercando você. Olha, não tem, irmãos, não tem nenhuma situação que possa nos obrigar a ficar triste. É só se a gente abrir a porta. Você está aqui agora. A gente estava aqui no momento do louvor, estava aqui ungido até os cabelos aqui. E às vezes tem pessoas que custa, irmãos, às vezes rir num ambiente como esse. Aí eu te pergunto, irmãos, se num ambiente como esse você não tem coragem de rir, imagina em casa. Se num ambiente como esse, onde a palavra de Deus, você percebe que Deus está aqui. Ah, mas Deus está na minha casa. Certo, mas se num ambiente coletivo como esse, você não tem coragem de se alegrar no Senhor, imagina na sua casa. A gente precisa ter uma postura, sabe? Você percebe que o diabo, irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Quando ele vem para destruir a vida de alguém, meu irmão, ele não brinca de serviço, não. Então a gente não deve brincar, não. A gente tem que ser crente de verdade. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo operar na nossa vida. Aleluia. Talvez, irmão, você não acompanhou esse período que passamos com o nosso filho. Eu estou contando aqui, parece ser um negócio leve. Irmãos, às vezes o nó na goela, vinha aquele nó na goela assim, olha. Por quê? Via meu filho lá, ela lá no hospital, meu Deus do céu. Mas todas as vezes que a carne queria murmurar, eu começava a rir.
E a melhor coisa que existe é rir sem contar. Você não entendeu não, né? Parece que é estranho você rir sem contar. Se for depender de uma lógica para rir, meu irmão, as coisas não acontecem não. Teve uma vez que eu saí de lá, acho que aquela noite foi a noite pior que teve. A gente chegou, já era noite, e eu saí, e eu disse, rapaz, eu vou chorar um pouquinho ali no estacionamento, porque eu não podia ficar lá. Eu vou chorar um pouco no estacionamento para ver se alivia mais. E eu estava tão envolvido com a palavra, pastor. Tão envolvido com a palavra. Eu passava a tarde toda lendo o livro do irmão Rega, lendo a palavra de Deus. E eu estava declarando a palavra, obrigado, Senhor, obrigado. Você não precisa ficar repetindo pedido. Você pega uma vez e começa a agradecer o resto do dia. É como alguém que plantou uma semente e fica regando. Não tem a hora certa de regar? Você vai lá, plantou, mas na hora certa, eu não sei nem como é que funciona. É uma hora, uma parte do dia que chega lá, né? Você rega. No outro dia, regou. Ações de graças, é exatamente isso. Confesso, irmãos, eu fiz força para chorar. Eu chorando disse, eu vi essa careta mesmo aqui, eu vou chorar agora. E quando eu fui chorar, só saía riso. Começava a rir. O vigia estava do outro lado assim, olhou assim. Meu Jesus amado. Olhou assim, que coisa tão estranha. E eu botava força para chorar, mas só saía riso. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Não importa quem vai achar estranho a tua postura de fé. O mais importante é o que Deus está vendo que você está fazendo. Eu estava rindo, irmãos, onde não tinha ninguém me assistindo. Eu estava declarando a palavra, onde não tinha ninguém vendo eu declarar. Sabe qual é o resultado? O resultado foi que 19 dias depois, Deus fez um grande milagre na minha família. O que é que Ele não pode fazer na sua, irmãos? Ele vai fazer um grande milagre na sua vida quando você decidir viver pela fé. Sabe, não importa se está difícil, não importa se está distante. Irmãos, vivam pela fé, vivam uma vida de alegria. Amém. Olha aqui o que a Bíblia diz, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando ele plenamente convicto de que era poderoso para cumprir a promessa. Preste bem atenção no que foi dito aqui. A Bíblia fala, irmãos, que ele creu contra a esperança. Quem já ouviu uma frase dizendo assim, a esperança é a última que morre? Ninguém ouviu essa frase? Na verdade, a esperança muitas vezes é a primeira a correr. Uma vez eu, diante de uma irmã, ela chegou e disse assim, olha pastor, o que chegou aqui? Ela me mostrou, chegou um diagnóstico de câncer. O médico falou que eu tenho tantos meses aqui de vida. Irmãos, para aquela mulher, talvez a esperança já não estava nem presente mais ali. Mas sabe o que ela tinha? Olha, irmãos, alguém pode chegar até com um diagnóstico, mas se você tem a palavra, meu irmão, fique com a palavra. Abraão estava crendo contra a esperança. Já não tinha mais esperança nenhuma de Abraão ter ou fazer um menino. Mas ele estava crendo. Por quê? Porque quem prometeu era fiel para cumprir. Se Deus te prometeu alguma coisa, não importa o tempo que passe, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Você só precisa crer. E como é que eu creio? Creia como Abraão. Abraão estava dando glórias a Deus. Deixa eu te trazer aqui, quando a Bíblia fala que ele não se enfraqueceu na fé, isso é uma sinalização para mim e para você. É possível a fé enfraquecer?
como a fé enfraquece? Quando eu deixo de me alimentar da palavra, quando eu deixo de meditar na promessa, eu me enfraqueço na fé. Eu começo a duvidar ao invés de crer. E a dúvida é uma inimiga da fé. Não duvide do que Deus falou para você. Será que Deus esqueceu de mim, pastor? Faz tanto tempo. Deus não esquece, meu irmão, das suas promessas. Ele sabe o seu endereço. Ei, Deus está lhe vendo agora mesmo como está seu coração. Amém. Quem tem promessa de Deus aqui? Olha, 3 pessoas, olha que bênção. Quem tem promessa de Deus aqui, irmão? Agora eu vou te fazer uma pergunta que você não me responde, só pense. Quantas vezes sai pela tua boca a promessa que Ele te prometeu? Quantas vezes você lembra? Porque aqui, meu irmão, Abraão, ele vivia. Deus mudou, irmão, foi uma coisa tremenda. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque todos os dias as pessoas que estavam ao redor dele chamavam a promessa. O nome dele era justamente a promessa. Pai de nações. Então imagine você, Abraão está lá, Abraão, vamos comer um cuscuz. As pessoas não estavam chamando Abraão, elas estavam dizendo, Pai de nações, vamos comer um cuscuz. O que é que eles estavam chamando? A promessa. Amém. Então a gente aprende algo poderoso aqui. Antes de Deus mudar qualquer coisa ao teu redor, Ele vai mudar o que sai pela tua boca. Amém. Se não muda o que sai pela tua boca, então não vai mudar nada ao teu redor. Por quê? Porque o que sai pela tua boca é fruto do que está dentro de você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala a palavra de Deus, é porque tem muita palavra dentro de você. Logo, a tua fé está fortalecida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem murmura muito, irmãos? Quem murmura muito, quem fala besteira, irmãos, isso aí no mínimo deve estar cheio de Pantanal. Graças a Deus, não pega aqui não, né? Graças a Deus. Cheguei no ano, não sei porque eu lembrei disso agora. Pastor, é pecado assistir novela? Eu vou te responder agora com esse exemplo. Eu cheguei numa lanchonete lá em Caruaru e estava lá a televisão ligada. E quando eu cheguei, disse, bota um lanche aqui para mim e tal. Aí eu comendo lá, irmãos, aí de repente começou aquela desgraça. Pantanal, começou a novela. Aí, irmãos, eu lá comendo, eu não ia pedir, estava todo mundo assistindo, eu não ia chegar e muda essa televisão aí. Eu fiquei lá comendo, aí de repente passou uma cena lá, irmãos, um camarada se endemoniou lá e começou a dizer morte para todo mundo. Aquilo me passou pela cabeça, eu fiquei pensando, rapaz, quantas pessoas estão agora expostas a esse tipo de informação? Aí quando chega a desgraça, eles dizem, onde está Deus? Na verdade, Deus sempre esteve perto de você, mas eu não sei se você estava perto de Deus. Nós somos resultado, irmãos, daquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta da palavra, então pode ter certeza, o diabo é quem está com problema, não é você. Se alimenta da palavra e deixe Deus agir através da sua vida. Amém. Amém. Para finalizar, irmãos, abra comigo em Josué. Josué, capítulo 6. O louvor já pode subir. Josué, capítulo 6. Você vive pela fé? Amém. Vivam pela fé, meu irmão. É a melhor coisa que existe. Josué, capítulo 6. Preste bem atenção nessa passagem. Deus trouxe ao meu coração nesses dias e foi muito forte, irmãos, aquilo que Ele compartilhou. Eu creio que vai abençoar a tua vida. Você está sendo abençoado até agora? Amém. Deus tem mais um pouquinho para você. Josué capítulo 6, versículo 1. Se você abrir, diga, minhas contas estão pagas. Se você não abrir, diga, as minhas também. Então vou esperar você. Josué capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava.
Então disse o Senhor a Josué, preste bem atenção, ora, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Preste bem atenção, irmãos, no que Deus está falando aqui. O versículo 1 fala que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Uma situação de desespero do povo. Imagine você, irmãos, fechado em uma cidade, fechado com as novas e todas as saídas que tem. Ninguém entrava, ninguém saía. Então o povo fica, poxa, que história é essa de fechar aqui as entradas? O povo ficou preocupado. Então, às vezes na nossa vida, a gente está passando por momentos assim, como estava esse povo. Às vezes é uma falta, às vezes é uma situação difícil para resolver, e a gente não sabe como resolver. Mas a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio a Josué, e ele disse assim: olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei na tua mão Jericó. Você percebe que Deus não disse assim: olha, eu te entregarei. Não. Ele diz: eu entreguei na tua mão. Na linguagem de Deus, irmãos, quando Ele fala, já é. Amém. Quem entendeu isso aqui? Aleluia. Quando Deus fala, Ele não diz: olha, vai lá Josué, que eu vou te entregar, vai lá. Não, Ele disse: olha Josué, entreguei na tua mão Jericó. Aleluia. O detalhe, irmãos, é que as muralhas de Jericó ainda estavam de pé, o povo ainda estava lá dentro. Mas por que Deus falou exatamente para Josué essas palavras? Porque quando Deus fala, Ele já vê acontecendo. Amém. A fé que eu e você tem que viver é a fé do tipo de Deus. A gente não tem que dizer: olha, vai acontecer. Não, meu irmão, já aconteceu. Aleluia. Por quê? Porque se Deus falou, já está feito. Leia comigo o versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Lá no versículo 2 você vê Deus dando a palavra para Josué. No versículo 15 ele diz: no sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou. Você está lendo aí na sua Bíblia? Está aqui. Vamos lá. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia. O que foi que Josué fez, irmãos? Josué estava falando a palavra que Deus deu a ele. Amém. E sabe o que o Espírito Santo falou? Ele disse assim: Renato, fala as minhas palavras, porque aquilo que eu já falei para você, para mim já aconteceu. Aleluia. Josué não diz: ei, gritai, porque o Senhor vai entregar. Não, entregar é futuro. O Senhor já entregou. Ah, pastor, estou crente na minha casa. Para de crer que tua casa vai chegar. Se prepara, compra logo um tapete, compra um chaveiro para botar na tua chave. Porque se você está crendo, já aconteceu. Já é. Ah, pastor, estou crendo numa cura. Irmãos, a cura não depende do que você está sentindo. Se você está crendo na cura, você diz assim: eu sou curado. Mas pastor, eu estou sentindo ainda. Não é mentira não. Não. Mentira é você mentir que não está sentindo nada. Mas fé é ainda que você esteja sentindo. Você diz assim: não, eu estou sentindo, mas a Bíblia diz que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu não serei não, eu sou curado. Irmãos, o corpo vai ter que dar uma forma de reagir sobre essa verdade. Por quê? Porque Deus falou, já é. Amém. Se Deus falou algo sobre a tua vida, já é. Sabe qual é
sabe qual é o problema de muitos? É porque eles não sabem o que Deus falou. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. O crente que não se relaciona com a palavra, o crente que não estuda a Bíblia, o crente que não medita na palavra, a sua fé é fraca. Então, provavelmente, esse crente está falando um monte de besteira. Porque quem está cheio da palavra, fala a palavra. Libera a palavra sobre a tua família. Libera a palavra sobre o teu casamento. Libera a palavra sobre os teus filhos. Libera a palavra sobre o teu trabalho, meu irmão. Esse negócio de dizer, rapaz, o povo está dizendo aí que vai piorar, que está vindo outra desgraça aí, outra peste. Meu irmão, que venha peste para lá, mas não vai chegar na minha tenda, porque a palavra diz: nenhuma peste chegará na tenda do justo. Mas o que vai sair pela tua boca a partir de agora? Eu vim aqui na estrada, relembrando. Antigamente passei por um trecho que eu tinha muita dificuldade. A polêmica várias vezes exagerei. Mas eu vi a estrada e eu disse, rapaz, olha como está boa a estrada. Passaram aqui a máquina, não foi, pastor? Passou ali. E me veio um pensamento quando eu estava dirigindo, que as nossas palavras, ela é como alguém, uma máquina que está passando, que está ajeitando a estrada. Você libera uma palavra, é como a máquina que começa a alinhar por onde você vai passar. A palavra que você fala hoje, irmãos, você vai colher dela lá na frente. Amém. Nós somos hoje, estamos hoje vivendo o fruto do que declaramos lá no passado. Aleluia. E amanhã, irmãos, nós vamos provar daquilo que está saindo hoje pela nossa boca. Sabe, para de dizer que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo. Não. Tira esse vocabulário. Começa a viver pela fé. Começa a dizer, já é. Ei, a palavra está escrita na palavra, então eu creio, eu recebo. Amém. Tinha tanto versículo para passar aqui, irmãos, que eu sou apaixonado por esse tema aqui. Mas eu vou encerrar por aqui. Você já recebeu uma boa porção nessa noite. Eu só peço uma coisa, irmãos. Lá na carta de Tiago, ele fala que, olha, a fé sem obras é morta. Não adianta você receber essa palavra e quando você sair por aquela porta não praticar nada. Seja fiel àquilo que você está ouvindo. Sabe, é um tempo de muita alegria nessa igreja. Eu botei os pés ali naquela porta. E quando eu, primeira nota que veio no meu coração foi a alegria. Sabe, pastor, está chegando um tempo de colheitas. A fidelidade do seu coração, da sua família, sabe, ficar firmes. Esse lugar, essa igreja aqui, essa palavra é como um manancial nessa cidade. Vai chegar pessoas com sede, irmãos, da palavra, vão dizer assim, eu vou lá, porque lá eu vou receber cura. Ou ela vai passar por você no meio da rua e vai receber cura lá mesmo. É um tempo de alegria, irmãos, sobre essa igreja, sobre essa visão. Porque essa visão foi construída pela fé. E ela tem sido semeada pela fé. E na sua vida as coisas só vão funcionar pela fé. Então fé é certeza. E se você tem certeza do que crê, é tempo de se alegrar. Quem já ouviu falar, irmãos, citação de Lucas? Eu creio que é Lucas capítulo 19. Deixa eu só conferir. Lucas capítulo 19. Obrigado, Espírito Santo. Trouxe aqui ao meu coração agora. Lucas 17. Lucas 17, 6. Eu vou ler para você. Você presta bem atenção. Respondeu o Senhor:
Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarragai-te, eita, misturei foi tudo, e planta-te no mar, saia, tire daí, e planta-te no mar, e ele vos obedecia. Eu vim meditando isso aqui, irmãos. Para mim, eu vou começar com ele. Quantos aqui são agricultores? Hoje eu tenho conhecimento da agricultura. Irmãos, eu sou fascinado por isso. Meu desejo é ter sido criado lá dentro do mar. É por isso que eu gosto tanto do mar. Eu nem me ofereço a praia. Praia quem gosta é a esposa. Mas se eu pudesse passar o resto da minha vida, teria uma igreja lá dentro do mar. Você que já plantou, muitas vezes nós temos essa passagem, e uma vez o irmão me chamou a atenção dizendo assim: está vendo? Se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a Bíblia não está dizendo que é tamanho. Você observou o texto? Eu vou ler com você. Se tiveres fé como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda. Eu fui ver o tamanho do grão de mostarda, realmente é pequeno. Mas não é do tamanho do grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Isso me chamou a atenção, irmãos. Eu fiquei observando, rapaz, tinha um detalhe aqui que eu passei a minha vida inteira achando que Jesus estava falando do tamanho do grão. Só que quando eu li a Bíblia, estava dizendo que é como um grão de mostarda. E eu fui pesquisar. Rapaz, tem algum mistério aqui, e esse mistério já foi revelado. Quando eu olhei, irmãos, há algo muito especial no grão de mostarda. É que esse tipo de semente, você não consegue fazer enxerto. É algo dessa forma, não consegue misturar ela com outras substâncias ou com outras sementes. E eu disse: uau, eita, agora desceu quente aqui. Por quê? Quando Jesus diz: olha, a fé de vocês tem que ser como um grão de mostarda, ou seja, que não pode se misturar com outro tipo de semente. O grão de mostarda é apenas aquele grão puro e é semeado. A minha fé e a sua não pode se misturar, irmãos, com novela, não pode se misturar com repórter, não pode se misturar com incredulidade, não pode se misturar com fofoca. A minha fé e a sua tem que ser baseada na palavra. Ela é pura. A fé genuína, a fé pura, é aquela que é baseada na palavra. Não é baseada em religiosidade. Não é baseado em uma forma, não é porque eu aprendi assim, não. Joga o que você aprendeu fora. Pegue a palavra. Amém. Uma vez eu estava no hospital, evangelizando, e tinha acabado de sair um irmão de lá, e eu cheguei e não quis atrapalhar. E o irmão estava lá dizendo: olha, aceita, querido, isso aí é Deus te tratando. Não, dessa vez não é amém. Aceita que é Deus te tratando. Aí, irmãos, a pessoa está lá no leito de morte, está doente. Aceita que é Deus te tratando. Irmãos, eu me perguntei: meu Deus, então o que é que eu estou fazendo aqui? Na hora o Espírito Santo disse assim: prega a minha verdade, não prega a religião. Quando ele saiu de lá, eu esperei de uma forma educada também. Você não precisa estar batendo boca sobre religião. Eu cheguei lá sobre esse homem estava sentindo dores. Tinha acabado de passar por uma cirurgia. E ele disse: Deus te tratando. Quando ele saiu, eu disse: meu amigo, eu só vou fazer uma pergunta a você. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele disse: eu creio. Você crê que Ele pode te curar agora dessa dor? Ele disse: eu creio. Ele disse: pois receba. Eu disse: receba, irmãos. Ele começou a chorar. Eu disse: está sentindo alguma coisa? Ele disse: não. É exatamente porque a dor totalmente saiu do meu corpo. Jesus me curou. Aleluia. Irmãos, a gente não precisa misturar. A gente não pode, sabe, dizer: ah, Deus vai fazer isso por causa das más experiências que a gente teve.
Não, Deus ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Esse é um tempo de alegria sobre a sua vida. Sabe, se você tem sonhos, pastor, eu quero fazer uma faculdade, não desista. Declara a palavra, fala a palavra, pastor, eu quero um emprego novo. Ele declara a palavra. Ei, tudo é possível ao que crer. Onde houver crendo, meu irmão, se prepare, tem um milagre ali acontecendo. Amém. Você poderia ficar de pé para eu poder orar com você? Guarda essa palavra no teu coração. Hoje não é um dia de você olhar para o passado e ficar lá remoendo o passado. Mas hoje é um dia, irmão, de você olhar para o teu futuro e dizer assim: meu Deus, meu futuro é lindo. Deus já está no meu futuro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas todas as palavras que nós ouvimos nessa noite. Nós vamos provar daquilo que a nossa boca declarar. Declaramos a fé, mas não uma fé baseada apenas no que a gente acha que é bom, mas é uma fé baseada na palavra. É a fé que funciona. Pai, eu declaro em nome de Jesus que onde houver uma pessoa crendo nesse lugar, eu declaro a manifestação de alegria. Onde houver uma pessoa crendo aqui nesse lugar, eu declaro a manifestação de alegria plena. Porque é certeza que já tomou posse. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão crendo em cura, eu declaro em nome de Jesus, recebendo a cura pela fé, no nome de Jesus. Aqueles que estão crendo em milagres, em uma oportunidade de emprego, em provisão, eu declaro em nome de Jesus a manifestação plena da tua vontade, Pai, em cada área da vida de cada um que está crendo. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Eu não sou um curandeiro, eu prego o evangelho, sou apenas um servo do Senhor. Mas quando eu vim aqui, eu entrei, eu falei para você que quando eu pisei ali, eu tive umas notas no meu coração. E você talvez que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, você não vai precisar nem de uma imposição de mãos, porque você entendeu a palavra e você já recebeu a cura. Você já recebeu a cura. É sua pela fé. É sua, tome posse. Amém. Tome posse pela fé. Quero agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui. Agradecer por ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Irmãos, a palavra de fé está aqui em Boas Novas. A palavra da fé está espalhada nesse solo. A palavra da fé está como uma semente nesse lugar. E essa cidade, irmãos, vai ficar pequena, porque na verdade esse lugar já está pequeno para o que Deus vai fazer nessa cidade. Aleluia. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida, mas nessa noite quer tomar essa decisão e quer dizer: Senhor, olha, pastor, eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Se você está aqui, levante uma de suas mãos. Ou se você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços dele, levante uma de suas mãos e volte para o Senhor nessa noite. Tem alguém? Todo mundo cheio da palavra? Parece que tem 3. Todo mundo cheio da palavra? Glória a Deus. Se caso você não queira vir com algum constrangimento, procure um pastor, procure um dos diáconos, mas não saia daqui sem tomar essa decisão. Não saia. Saia daqui convicto. A gente não sabe o que vai acontecer lá fora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E uma das coisas que a gente não pode, irmãos, é partir desse mundo sem o Senhor. Não é sobre uma religião, mas é sobre Jesus.
Ele, irmãos, é o único nome que tem salvação. Amém? E, pastor, tá. Louvor vai. Oh, glória a Deus. Vocês são uma bênção, viu? Mas antes de vocês tocarem, eu queria fazer uma oração por vocês. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por uma nova unção, Pai, vindo sobre esse ministério de música. Eu te agradeço, Pai, porque eles são tão excelentes no que fazem e o Senhor tem contemplado essa excelência. Eu declaro no nome de Jesus que vai multiplicar os talentos nesse lugar, vai aprimorar os talentos nesse lugar, em santidade, em comprometimento. Eu declaro que canções que serão tocadas aqui vão manifestar cura, vão manifestar transformação na vida das pessoas, melodias que serão tocadas, que vai ser como uma salvação na vida de pessoas, em nome de Jesus. Obrigado pela tua unção, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo agora.
bom demais, sem palavras, amém? Então esse foi o momento que Deus tinha reservado já para mim e para você desfrutar mais um pouco de Deus, amém? De junho, parece que foi. E nós entramos em contato com o Renato, mas ele muito ocupado porque é professor do Rema, amém? Então, esse foi o tempo que Deus quis que ele viesse aqui, trazer essa palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento, amém? Fé manifesta o poder de Deus, amém? A palavra rema, amados, é quando você fala. Paulo fala mais no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, eu criei, por isso falei. Então nós temos esse mesmo espírito na fé, amado. Ele não está só na vida do pastor Renato, na minha vida, ele está na vida de todo aquele que recebeu Jesus. Ele fala, declara aquilo que você quer. E a prova de quando você quer, que você fica convicto do que já é seu, é quando você vive a ação de graça. Amém? Eu achei interessante que minha quarta-feira ministrou sobre gratidão ao Senhor, ao invés de estar murmurando. Amém? Essa palavra também entrou em manifestação hoje. Nós não devemos murmurar, mas pedir a Deus com fé e render graça, porque já foi feito por Jesus. Amém? Então que essa palavra tenha alcançado corações de fé e que você possa usufruir, desfrutar do melhor de Deus, porque é para você já desde o dia que Jesus fez a obra lá na cruz. Amém? Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por a vida de pessoas que nessa noite também estão nos visitando. Venha mais vezes, porque Deus também quer isso para a tua vida. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Salve o teu irmão com a graça e a paz. Amém? Vai ser servido um lanche chamado em prol da cirurgia da irmã Adriana. Deus fez uma grande movimentação nesses dias para arrecadarmos finanças, dinheiro para a cirurgia dela. E Deus é um Deus tremendo e nós já vemos tudo realizado. Amém? Para a glória de Deus. Salve o teu irmão com a graça e a paz. Aleluia.